Boa tarde, pessoal, tudo bem? Mais uma live, fica comigo no Instagram, tudo bem? Vou esperar o pessoal chegar. Cadê meus seguidores cativos, VIPs? Estão chegando. Hoje eu vou fazer uma live muito especial. O Everson Terra já chegou, já foi o primeiro a chegar. E nós vamos falar sobre liderança, né? Hoje, como é que tá a liderança? Como é que os líderes estão vendo aí a pandemia? Olha, Carla, Simone, Adri, Gilca. E a Gilca tá aqui. Gilca, depois você me dá um toque, tá? A Gilca é a minha consultora de imagem. Então, é uma pessoa muito especial. O Eberson Terra é um Top Voice de 2018 e ele é uma pessoa muito querida. Adoro os posts dele, tanto aqui no Instagram quanto no LinkedIn. E antes da pandemia, nós nos conhecemos presencialmente, né? E quando ele esteve aqui em São Paulo, nós batemos um papo e interagimos juntos agora presencialmente. E agora a gente tem mais contato depois desse encontro. Bom, vou chamar aqui o Eberson Terra para falar um pouquinho. Boa tarde, Dri, Gilca, Cíntia, Nilei. Olá, Eberson. Olá, boa tarde, tudo bem? Vocês me escutam bem? Escutamos bem. Ótimo, maravilha. E aí, Obrigado aí pelo convite para a gente bater um papo. vamos. Tem muita gente aqui tem seguidores cativos aqui, eles já estão chegando. Mas Legal. aí a gente vai batendo um papo, não tem problema não, porque eles vão entrando. Se apresente aí pro pessoal que não te conhece ainda. Tá bom, vamos lá. Bom, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Inclusive, eu estou aqui na minha cidade natal nesse período de pandemia. Então, a gente achou melhor vir ficar perto da família. Mas falando um pouco de carreira, né? Eu sou formado em análise de sistemas e eu fiquei durante 15 anos no mundo corporativo, né? Eu fui executivo da Croton Educacional durante 12 anos, fui diretor lá da maior área administrativa da empresa. E em 2018 eu decidi tomar uma decisão um pouco radical, pode parecer um pouco radical, que eu deixei a empresa para sair num período sabático. Então, eu fiz um período sabático, fiquei na Europa, andando pela Europa durante o ano de 2018 inteiro. E aí eu voltei em 2019 para o Brasil com uma vontade diferente, de não estar mais no mundo corporativo em si. Ele te desgasta muito, né? E eu estava me vendo muito cansado naquela época e eu decidi abrir uma empresa de consultoria para ajudar outras pessoas que também querem crescer na carreira ou que querem transitar para outro tipo de carreira, empreender e por aí vai. E aí depois disso, e aí obviamente eu não sabia o que eu ia fazer quando eu saí no período sabático, e eu comecei a escrever no LinkedIn por conta disso, para manter ativa a minha rede de contatos, porque eu não sabia se eu queria voltar efetivamente para o mundo corporativo ou se eu ia abrir um negócio efetivamente. Então eu comecei a publicar textos no LinkedIn que ajudasse as pessoas também que estavam passando por um período muito parecido com o meu, né? De ressignificar a sua vida profissional, entender exatamente o que você quer, né, para a sua vida profissional. E aí esses textos foi ganhando uma proporção um pouco maior e eu acabei ganhando o Top Voice no final de 2018, né? Então me tornei Top Voice da ferramenta e continuo escrevendo por lá e fazendo as minhas consultorias e mentorias também profissionais. Bacana. Os posts do Eberson eu adoro, que mostra a realidade. É a realidade nua e crua. Eu vejo seus posts e falo assim, caramba, como é que ele fala
a verdade, a verdade como ela é, né? Então você cria lá, agora tem a enquete, É, isso também eu é. acho super interessante também lá no LinkedIn. Então isso interage mais as pessoas, você sabe mais opiniões sobre alguns temas, alguma coisa que você possa postar também, que a galera, as conexões também interagem, né? Isso é muito legal. E é bom, a gente hoje vai bater um papo sobre liderança. Everson, o que você acha de hoje? Como é que estão os líderes de hoje? Vamos começar desde o início mesmo. Como é que está essa liderança hoje, ainda mais em tempo de pandemia? Tá, vamos lá. Então, eu sou um defensor ferrenho de que o líder tem que ser líder, ele não tem que ser chefe, né? A gente Sim, usa essa semântica da diferença das palavras de líder para chefe. O chefe tem aquela característica muito antiga do gestor que mandava na equipe, que não queria ouvir a equipe, que tinha, por exemplo, uma visão muito própria e não deixava ninguém falar. Então, ele impunha as suas ideias e a equipe era obrigada a trabalhar em cima desses conceitos que ele trazia para dentro da empresa. Eu acho que existem empresas, principalmente as mais tradicionais, que ganharam muita perspectiva, muitos clientes num formato difícil de lidar, né? Com pessoas difíceis de lidar, como se o colaborador ele fosse chicoteado diariamente para fazer e executar e mostrar algum tipo de resultado. Então, eu acho que empresas tradicionais continuam ainda sendo um berço desse tipo de liderança, né? De chefes. Mas, obviamente, a gente tem empresas que se transformaram, entenderam que um colaborador feliz, que se sente efetivamente representado, que as suas ideias têm valor, né? Essas empresas começaram a transformar o jeito de trabalhar a liderança, ou substituindo chefes ruins por líderes que realmente têm essa capacidade de empatia, né? Ou fazendo com que os chefes entendessem que um colaborador que está numa situação plena de trabalho, não sob uma pressão exagerada, ou em cima de um assédio moral diário ali, que faz com que ele tente produzir mais, ele, pelo contrário, um ambiente confortável faz com que ele produza ainda mais, porque sim. ele se sente valorizado. Então, a gente está talvez no momento em que a gente vê de forma muito perceptível essa mudança. Mas o quanto eu recebo de gente vindo no meu LinkedIn para falar sobre chefe ruim, no privado, obviamente, acontece demais, acontece demais. E os meus posts são muito sobre isso, assim, as pessoas, eu não tenho emprego, eu não tenho problema nenhum, eu sempre trabalhei em empresas muito boas, assim, mas eu vejo as histórias das pessoas, eu não posso falar quem nem a empresa, obviamente, mas, Claro. cara, acontece muito, eu fico muito mal pelas pessoas que têm que conviver com isso, ou porque precisam do emprego, enfim, e aí se coloca numa situação muito complicada, infelizmente, porque precisa do salário no final Everson, do mês. e são empresas conhecidas, não são? Tem empresa conhecida, tem startup com cabeça de empresa velha, tem de tudo, assim. Porque eu acho que as pessoas que lideram criam a cultura, né? Não é a empresa Sim, que nasce com a cultura. Então, concordo. essa liderança antiquada, né, digamos assim, ela acaba moldando um pouco a cultura, seja de uma startup ou de uma empresa pequena até as gigantescas. Tem empresa grande que faz besteira ou que tem uma cultura que denigre o ambiente, né? Que cria um ambiente ruim de trabalho. Tem de tudo por aí. Não, com certeza. Você falou ambiente ruim. Eu faço uma pergunta na minha simulação de entrevista. O que você acha mais importante para uma empresa? E sempre ambiente de trabalho 100%, 101% dos meus clientes respondem isso.
porque já passaram, com certeza, pessoas, líderes, chefes, né? Líderes não, chefes, né? Chefes aí que não valorizam o funcionário, que fazem mesmo assédio moral. Eu já tive chefe também que fazia assédio moral comigo. Então, assim, as pessoas estão muito carentes dessa parte de gestão. Tive um cliente também que ele falou assim, André, eu estou há 8 anos na empresa e, assim, mudava minha gestão sei lá, todo ano. E eu tô perdido, eu não sei como gerir uma equipe porque eu não tenho um espelho, não tenho ninguém. É triste isso, né? E aí, essa característica que você está falando acontece muito mais nas empresas grandes, né? Sim, e é Quando empresa você grande. quando você entra numa empresa um pouco maior, você está mais distante da linha que toma as decisões lá em cima. Então, dá a impressão que o seu líder direto, que está um pouco numa linha mais para baixo, ele tem uma rotatividade tão grande que você não consegue formar efetivamente um time. E as empresas têm muita dificuldade, principalmente as grandes, têm muita dificuldade com essa linha mais baixa de gestão, que está mais diretamente com a equipe que produz. E aí cria uma rotatividade e a equipe que sofre, porque imagina assim, tem líder que às vezes tem a boa intenção e acaba prometendo as coisas. Então, que é uma situação delicada, né? Você prometer, você precisa garantir que as pessoas entreguem, você precisa ter uma série de aparatos que garanta que você consiga cumprir depois com a sua promessa. E o que frustra mais as pessoas numa empresa grande com essa rotatividade de líder é que cada líder promete uma coisa, ela continua lá anos, ela produz o seu resultado e dá a impressão que toda vez que chega um chefe novo, ele promete o que o outro anterior prometeu, só que olhando para resultados futuros, nunca o passado. Então, assim, obviamente o RH precisa ter uma incumbência dentro desse processo cultural para garantir que tenha políticas muito boas em relação a esse tipo de promessa ou negociação que os líderes fazem, né? É verdade. E é uma empresa de óleo e gás, também conhecida, tá? Então, é uma empresa pequena. E ele falou assim, André, ele é coordenador financeiro, o gerente dele financeiro, assim, rodava os gestores dele. Ele falou assim, André, não tem nenhum espelho de liderança. Como é que eu faço isso? Eu falei assim, olha, começa a ler muito sobre liderança e você vê aí, faça seu modelo de liderança, porque já que você não tem um espelho de alguém, leia bastante sobre isso, né? Eu aconselho sempre a continuar estudando, mas eu acho que tem um ponto fundamental nesse exemplo que você dá, que é o seguinte, tem uma rotatividade e que a empresa, o líder mais acima ou o RH não reconhece as pessoas abaixo como talentos. Então, por que esse coordenador não consegue ocupar a cadeira do gerente? Por que tem que ter tanta rotatividade assim? E aí, esse tipo de empresa não valoriza o talento interno, porque nem reconhece, nem sabe que existe esse cara lá. E, na verdade, ele poderia ter todo o potencial para assumir essa cadeira. Mas né, o RH pensa ou o diretor pensa que é melhor trazer alguém de mercado. Esse é o tipo de frase que eu ouço demais. Para essa função eu preciso trazer alguém de mercado, que conheça muito bem. Cara, quem conhece muito bem é quem está anos ali, Claro. que pode se desenvolver também, e as pessoas talvez não enxergam isso, né? Nem a liderança, nem o RH dá esse suporte para mostrar que existe o talento. É exatamente o que fez ele me procurar para fazer assessoria de carreira. Andréia, eu estou insatisfeito, estou lá, não tenho reconhecimento, vai rodando de gestores, de gerentes e eu fico perdido. Então, assim, ele já sabe todo o sistema da empresa, todos os processos da empresa. E como é que não tem alguma coisa, o RH também participa disso, como é que não sobe? 8 anos numa empresa, né? Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que isso é o que mais mata essa sensação de não ser valorizado e que mata a sua motivação diária, é saber que você entrou no sistema e você não consegue alterar o sistema. Que é esse, de vamos trazer gente de fora. Ninguém aqui abaixo é suficientemente bom para alçar uma vaga superior de gerência, alguma coisa assim. Então, acho complicado, porque quando acaba essa motivação interna, já era. Assim, parece casamento, né? Começa muito bem e aí
casamentos que acabam simplesmente porque acaba o amor. Você tem a convivência diária, né? Mas efetivamente não tem uma conexão mais. E aí o colaborador acaba deixando a empresa. E às vezes é um talento que poderia fazer toda a diferença. É verdade, é verdade. E ele é jovem, sabe? Tem 28 anos. Já está num cargo de Desde os coordenador. 20, então, trabalhando na mesma empresa. É. Então, assim, É complicado, é é uma triste, porque visão. eu sei o potencial dele e ele ficou agoniado. Andréia, eu não tenho ninguém para ser, assim, espelho. Eu não tenho ninguém. Não tenho, tô lá sozinho. É complicado. É Complicado, né? complicado, porque ele se vê de mãos atadas, né? Porque ele não pode mudar o sistema da empresa, ou seja, ele pode fazer ele pode ter o esforço que for para mostrar que ele pode vir a alçar uma posição de gerência, mas ele sabe que o sistema não vai permitir que ele chegue à gerência. Então, mãos atadas, é melhor ele procurar um outro lugar. E a maioria dos profissionais é engraçado, porque a maioria, eu não vejo assim, eu acho que grande maioria mesmo dos profissionais tem uma questão ética em si de, cara, eu preciso fazer o meu melhor. Eu não vejo ninguém entrando na empresa e dizendo que, pô, dane-se isso aqui. Não, todo mundo tem essa ética de fazer o seu melhor. Pô, e é tão chato quando você fala assim, pô, a empresa não me valoriza, não valoriza esse esforço e essa ética que eu tenho com ela não tem comigo, né? Mas, por outro lado, é importante saber o momento de falar assim, cara, já deu. Eu sei que não vou mudar, então eu vou talvez ter que procurar um outro lugar que eu me sinta valorizado. De novo, quem cuida da carreira é o profissional, não é a empresa. Então, o profissional tem que saber o que é aquilo que te dá gana de acordar todo dia, de trabalhar, e saber se ele já está pronto ou quase pronto para ascender, para ir para uma outra área maior, um cargo maior, e a empresa não dá essa oportunidade, tem que buscar fora, não tem jeito. Infelizmente, né? Dá a impressão que é o casamento que acabou o amor. É verdade, é verdade. Já temos perguntas aqui. A Liana Camila está perguntando aqui: o que vocês acham de um profissional que questiona no sentido de pensar em algo melhor para a empresa? É bem visto pelas lideranças? Cara, então, é uma pergunta difícil, porque depende muito da cultura da empresa que você está inserido. Então, tem empresas muito tradicionais em que preza muito mais a hierarquia. Então, você dá uma ideia de melhoria de processo pode parecer uma afronta. Por quê? Porque a cultura da empresa é engessada a esse ponto. O que eu acho que hoje, nos tempos de hoje, é impossível, mas tem empresa que ainda trabalha assim. Agora, a maioria esmagadora das empresas que tem uma liderança que minimamente valoriza o profissional, vai parar para escutar qual é essa sugestão de melhoria. E isso, inclusive, tem empresas que trabalham com todas as sugestões dadas de melhoria que geraram, por exemplo, uma redução de custo, aumentou a quantidade de clientes, o profissional é valorizado por ter tido aquela ideia. Então, assim, olha, a gente está indo nos extremos, né? E a gente no Brasil tem ainda muito extremo da empresa que quer que o funcionário entre mudo e saia calado né, na jornada do dia dele, na rotina do dia dele, e outras que falam assim, cara, para a gente continuar crescendo, eu preciso te ouvir, você que está conversando com o cliente, você que faz essa operação. Então, assim, a gente tem muita a pluralidade é muito grande de culturas de empresas. E, infelizmente, ainda tem muita gente que tem essa cultura de, cara, quem manda é uma equipe muito pequena lá em cima, no alto escalão, e você embaixo obedece, infelizmente. Mas sabe o que é importante? Porque eu vejo assim, muita gente presa no sentido de gratidão, porque a empresa foi a primeira que abriu as portas para ela. Eu vejo muito profissional falando assim, eu não posso jogar fora 10 anos ou 8 anos, como esse exemplo que você deu, 8 anos de uma carreira, entre aspas, que eu construí aqui.
e simplesmente se anula, né? Fala assim, não, pô, a empresa, por gratidão eu vou ficar. Aí você está matando a sua carreira, porque quem manda na sua carreira é você, a empresa vai existir. Se você amanhã, sei lá, sofrer um acidente, morrer, a empresa vai continuar existindo. E quem cuida da sua carreira é você mesmo. Esse tipo de sentimento também, no brasileiro, eu vejo muito isso, que existe a gratidão, a ética, mas até um certo momento faz sentido, depois é um problema, porque você se anula, você não cresce em detrimento a essa gratidão que é eterna, parece que nunca se paga. Porque eu tive o meu primeiro emprego há 15 anos atrás, naquela empresa eu me vejo escravo dela por 30 anos, sendo que ela não me valoriza mais. Então são pontos que eu sempre levanto também nos posts, eu gosto de falar sobre isso. Estou escrevendo um livro sobre isso, né, sobre carreira e como lidar com a questão de carreira, justamente nesse sentido, assim, as pessoas acabam se colocando numa posição de que eu não quero sair daqui, não porque eu vou crescer, simplesmente pelo ponto de ou eu estou numa posição confortável, olhando o cenário, principalmente pandemia, pode ser difícil se recolocar, ou por esse sentimento de gratidão eterna. Eu tenho um artigo no LinkedIn que eu dei nome a isso. Eu chamo de Síndrome de Estocolmo Corporativa. A Síndrome de Estocolmo é o quê? Quando a gente vê na prática, Síndrome de Estocolmo é quando a pessoa é sequestrada e ela se apaixona pelo sequestrador, porque ela está vivendo naquela questão psicológica e só pelo fato do sequestrador te dar comida, etc., você começa a se apaixonar pelo seu sequestrador. É mais ou menos a mesma coisa. É como se você tivesse sequestrado dentro da empresa e você acha que ama efetivamente ela porque ela te ama de volta. Na verdade, é uma relação de trabalho. Você parou de produzir, a empresa vai te mandar embora. Se ela não te valoriza da forma que você está trabalhando hoje, você que tem que tomar consciência do que é melhor para você. Por exemplo, ir para um outro lugar. Exatamente. Os incomodados que se mudem. Estou incomodada, vou me mudar. Não é ficar pensando que você vai apodrecer naquela... Eu acho que hoje os jovens já não pensam assim, né? Pensam em desafios e tudo. Eu acho que a gente está falando mais um pouquinho sobre as pessoas mais sêniores. Às vezes elas ainda têm essa... Como é que eu posso dizer? Essa crença de ficar anos e anos numa empresa e, não, quero morrer aqui, quero ficar aqui, tá bom aqui, é a pandemia, deixa aqui mesmo. Daqui a pouco tá tendo depressão, outras coisas assim, sintossomáticas que vão fazendo uma bola de neve aí na sua saúde, enfim, na sua família, em qualquer coisa. Mas as pessoas não pensam, as pessoas, não, eu vou ficar aqui, vai ser bom pro meu currículo, ainda fala isso. Ainda assim, vai pro meu currículo, deixa eu ficar mais um pouquinho e tudo. Daqui a pouco é tarde demais, vou ser demitido, né? E aí? Eu acho que você tocou num ponto importante. Eu acho que carreira é diferente do tempo dos nossos pais, avós, etc., que tinha a sensação de que você precisava ficar preso em uma única profissão. Então você se formava, você se dedicava 4, 5 anos, por exemplo, numa faculdade e você iria trabalhar com aquilo o resto da vida. Na mesma empresa, por exemplo, ou na mesma profissão. Hoje o mundo está tão dinâmico que eu, por exemplo, sou analista de sistemas, mas eu não programo, não sou desenvolvedor de software desde o primeiro ano que eu me formei, porque eu já fui para uma área completamente diferente de operações e da parte de produtos em si, cara, não tem nada a ver com o que eu me formei efetivamente. Então, eu acredito, e tem até um termo para isso, que chama um pesquisador dos anos 70 que desenvolveu um nome chamado carreira proteana. O que é a carreira proteana? Proteu é como se fosse um personagem mitológico lá da Grécia Antiga, que ele tinha a característica de mudar a face, né? Como se fosse um camaleão.
Então ele desenvolveu esse conceito de carreira proteana, porque assim, cara, todo dia você vai ter que viver e experimentar skills novas, habilidades diferentes. Então a sua carreira não é mais linear. Eu vou ficar 30 anos numa mesma empresa, 10 anos numa mesma empresa. A gente nem sabe se vai ter esse futuro todo. A empresa vai viver todo esse tempo ou você vai viver todo esse tempo. Então, assim, a carreira proteana é você moldar a sua vida profissional de acordo com o que se apresenta ao mercado. Então, você vai ter oportunidades diferentes. E aí é um ponto interessante. Muita gente fala o seguinte, por que eu não cresço na carreira? Eu ouço muita gente falar isso no LinkedIn. Também. Por que eu não cresço? Por que eu não cresço na carreira? Porque ele espera, talvez, que o líder diga que ele está pronto. Cara, nunca você está pronto para uma posição que você nunca viveu. Então, nunca a gente vai estar pronto. Então, as pessoas têm medo de se arriscar, que é o que você colocou. Às vezes fica um pouco acomodada naquela posição, aguardando alguém dizer assim, pô, você se dedicou tanto e evoluiu tanto que você está pronto para assumir uma cadeira mais alta, um cargo maior na empresa. Ninguém está pronto para ocupar um cargo que nunca teve. E aí talvez tenha também uma parcela dos profissionais que acabam se acomodando. Outras que falam assim, cara, eu tenho que encarar isso como um desafio e eu tenho que preencher as lacunas daquilo que eu ainda não domino. Mas eu acho que ainda tem poucos profissionais que pensam dessa forma, que se arriscam, né? Só que quem não se arrisca não vai crescer. É como andar de bicicleta. Eu não aprendi a andar de bicicleta na barriga da minha mãe. A gente vai errar, a gente vai cair, a gente vai se machucar, mas a gente tem que andar de bicicleta. A gente vai lá e encara o desafio, né? Eu acredito, eu faço muito essa analogia de você, que nem andar também. Andar, o bebezinho vai lá andando, aí cai, depois levanta, cai, depois levanta. É tudo novo. O novo às vezes assusta também, né, Everson? Sem dúvida. Você me fez lembrar também de um outro ponto interessante, que as empresas acabam... É muito importante a gente entender o contexto que a gente está inserido, qual empresa a gente está inserido. Você tocou num ponto que é errado. Então, assim, estou aprendendo a andar de bicicleta e eu caio. Quer dizer, eu errei, né? E tem muita empresa que usa a cultura do erro zero, que eu falo. Erro zero eu não permito que você erre. Então, no primeiro erro, você vai ser mandado embora. Essa empresa, ela é tão quadradinha que ela nunca vai ser inovadora, porque ela não permite que eu erre. De novo, não é ser conivente com o erro, mas é você ter o erro ali num ambiente controlado, você dá o feedback que existiu o erro, e aí não se pode repetir o mesmo erro porque você quer repetir o mesmo erro. Claro. Aí depois você vai fazer um erro novo. Mas tem empresa que não permite o erro. Esse é o ponto fundamental. E aí muita gente fica, talvez, com receio de se arriscar mais, porque sabe que a cultura que ele está inserido não permite o erro. Então, assim, pô, eu não vou pegar esse projeto, porque essa ideia é errada e vou ser mandado embora. E aí acaba que você, de novo, se anula. Você fica numa posição de, pô, eu vou ficar cômodo aqui na minha caixinha, nas minhas atividades, não vou me arriscar, porque às vezes ele entende que a cultura dele é essa cultura do erro zero, né? E às vezes a empresa não é também, né? Então tem muita coisa que o profissional tem receio, mas não é a verdade. Quer dizer, ele não enxerga bem a cultura da empresa. Então tem os dois pontos também para refletir, para entender. Mas, de novo, cada um tem a sua vida. O que eu menos gosto é de usar clichêzão, assim, sabe? De que, inclusive sobre livros, pessoas, gurus que falam assim, a minha vida se transformou por meio desse método. E aí ele quer vender o método para você, porque vai dar certo para você. Um exemplo é assim, acordar às 5 horas da manhã, que saiu alguns livros sobre isso. Cara, eu vi esse post bombou. Foi. Não vamos voltar na polêmica, não. Mas, cara, e eu falei assim, eu não consigo fisiologicamente produzir bem 5 horas da manhã. Então, os gurus, eles vendem uma fórmula mágica que
foi mágica para ele, no contexto dele, naquele período, naquele ambiente, naquela geografia, porque o cara mora lá nos Estados Unidos, eu acho que... então, assim, são tantos poréns, tantos senões, né, que a gente precisa colocar, que não existe receita de bolo no mundo corporativo. Então, assim, o melhor é ensinar as pessoas a assimilarem, entenderem o contexto que elas estão vivendo, para saber onde se arriscar e quando se arriscar. É um pouco do que eu vou falar também no livro lá, o livro que eu vou lançar, não sei se vai sair mais esse ano por conta da pandemia, mas falando justamente sobre o processo de pilotar a sua carreira do modus operandi que você entende o mercado, o ambiente que você está inserido. Não tem receita de bolo, não dá para eu falar que é uma dica XPTO que talvez não caiba para a realidade de alguém, né? É verdade. Já tem mais perguntas, está bombando aqui o chat. Vamos lá. A Flavita, minha seguidora constante aqui, está perguntando aqui. Às vezes os gestores não seguem a visão, missão e valores da empresa. A empresa tem um discurso e o ambiente outro. Como equilibrar isso? Então, primeiro que já começa errado, né? Uma empresa que vende para o mercado, que tem uma missão, visão e valores e não faz com que isso esteja arraigado diariamente dentro da sua dinâmica da empresa, né? No dia a dia da empresa, é coisa para inglês ver. E eu fico muito preocupado porque eu vejo muita gente que fala assim, essa é a empresa dos meus sonhos para eu trabalhar. E chega lá, tem uma destruição do sonho, que é terrível. Pesadelo! Tipo assim, idealiza uma coisa como se fosse aquilo lá e na verdade não é. E aí tem um segundo problema também que eu acho que é importante colocar, que é o microambiente. Então, assim, a empresa como um todo pode até ter esses valores na prática, né? Vivenciar efetivamente esses valores. Mas existem os tais microambientes. O que são os microambientes? É quando a gestão, principalmente em empresa grande, em que a gestão está muito lá no alto e você tem uma equipe pequenininha que você faz parte e um gestor que é ruim. Então ele blinda aquela pequena equipe de vivenciar os valores bons da empresa, porque ele está colocando em prática dentro daquela equipe os seus valores, que podem ser deturpados, porque ele pode ser um assediador, ele pode ser um autoritário, e a empresa como um todo não enxerga isso. Então, existem microambientes e microculturas dentro da mesma empresa. Esse é um ponto fundamental também. Pode ser um problema maior de ética empresarial, porque eu posso construir, por exemplo, uma visão para inglês ver, e isso tem demais, empresa que coloca lá, valorizamos as pessoas, mas quando elas entram aqui, a gente gosta de chicotear mesmo, tem isso. Ou quando a empresa é muito grande, forma-se esses microambientes que são mais difíceis. Então, assim, nesse caso, eu até sugiro que a pessoa entenda o ambiente e tente fazer um job rotation. Mas empresas, job rotation dentro da própria empresa, né? Virar para uma outra área, conhecer um novo gestor dentro da mesma empresa. É como se dá uma segunda chance dentro daquele ambiente. Para entender se o problema é da empresa inteira ou daquele gestor específico. Mas empresas que têm uma boa capacidade de colocar os seus valores até o nível mais baixo lá da operação, as pessoas que estão efetivamente colocando a mão na massa, têm um bom RH. Então, eu costumo dizer que tem canais de denúncia. Empresa séria tem canal de denúncia para chefe ruim. Então, aí acaba destruindo um pouco esses microambientes, né? Que são os pequenos feudos. Assim, o chefe acha que é um senhor feudal. Eu vou cuidar daquele pedacinho e ninguém tasca a mão. Dentro de um contexto gigantesco, de uma empresa maior que tem valores muito bacanas, por exemplo. Bacana. A Adriana Iotti está falando aqui, André, dificilmente esse profissional será reconhecido nessa empresa, o coordenador financeiro que a gente estava falando, né?
Tem aqui a Rebeca e também os profissionais ir atrás de saber quais são suas habilidades e competências a serem desenvolvidas. É verdade, também. Tem que correr atrás. Autoconhecimento. Primeiro você precisa se conhecer para depois dizer como que eu me encaixo dentro desse contexto aqui, dentro desse ambiente de empresa. Se eu não souber aonde que eu posso me arriscar, porque eu não sei minhas habilidades, não adianta também pegar algum desafio que você vai se estrepar. Né? A habilidade é diferente de estar pronto. Quer dizer, você pode ter algumas habilidades que podem suprir alguma questão técnica, porque você não conhece, mas você tem uma habilidade socioemocional para aglutinar conhecimentos de pessoas para te ajudar no seu projeto. Isso é diferente de você precisar conhecer tecnicamente uma questão. Né? A Joyce... Agora você falou um ponto do comentário do coordenador que você assessora. Cara, uma coisa muito difícil e que acontece bastante no mundo assim, empresarial é a criação de rótulos. Então, assim, é como se a empresa já tivesse rotulado um funcionário porque errou. Às vezes, como a gente estava falando antes, da empresa que que tem a cultura do erro zero, você errou, você sai. Tem empresa que é mais maquiavélica, né, da impressão de que ela não te manda embora, mas coloca um alvo nas suas costas, que você fica marcado para sempre e você nunca vai crescer. Porque os caras sempre nunca vão entender o quanto você, por exemplo, melhorou. Mas falam assim, lembra daquele erro? E eu ouço isso demais. Muito profissional fala comigo falando assim, cara, mas eu já recebi o feedback e eu estou há 2 anos tentando melhorar, acho que melhorei e eu acho que eu estou pronto para assumir um novo cargo. Mas esse rótulo não saiu, porque as pessoas são assim, né? Elas te colocam um rótulo e falam assim, é aquele cara lá do setor tal. E aí, esse rótulo ele não é destruído, né? Ele é pior, ele vai escalando, assim. Até o presidente da empresa fala, é aquele cara que deu aquele problema em 2005. Isso, nós estamos em 2020. Quer dizer, quando você recebe um feedback e a empresa te dá o direito de melhorar, de tentar melhorar, ok, ela precisa valorizar quando você melhora, então, né? E tirar esses rótulos, desconstruir esses rótulos que acontecem principalmente com pessoas que são pares do seu chefe. O problema não é seu chefe, ele pode até falar assim, você cresceu, você melhorou, você está melhor do que antes, mas o par dele, que foi um impactado lá em 2000 e bolinha, foi impactado por um erro seu, esse cara você precisa reconstruir as pontes com essas pessoas que criam os rótulos. Então é difícil você crescer numa empresa que cria muitos rótulos, por esse ponto, porque fica muito mais difícil de você reverter depois. Né? Sim, com certeza. Até a Joyce está entrando nisso. Você adivinhou a pergunta dela? Que ela falou, desculpa, não li. Não tem problema não. Não tô brincando. Ela está falando que é aí que deveria entrar a comunicação, a começar pelo feedback. Todos precisam entender o que está acontecendo, por que esse profissional não é bom o suficiente para ser promovido. Assim é complicado. É aquele negócio, né? O exemplo que você deu sempre os gestores estão achando que o talento está lá fora e eu preciso trazer. Nunca eu tenho talento interno. Muito provavelmente porque já criou um rótulo da equipe inteira e ninguém está suficientemente bom. Então, assim, falar que, de verdade, assim, eu acho que 8 anos numa mesma posição, ou se ele teve um crescimento ascendente no começo, mas já tem, sei lá, 5, 6 anos numa empresa tradicional, porque tem empresa que você pode mudar de área, de cargo rapidamente. Mas em empresas tradicionais, 5, 6 anos na mesma posição é um alerta, é um sinal de alerta. Por quê? Eu acho que alguém que não tem algum tipo de benefício ou mudança de cargo para maior em 5, 6 anos, ou é porque a cultura da empresa, você entrou no sistema e esse sistema, a cultura, o ambiente não vai se moldar a você, ou você também precisa entender como você se comunica. Se você melhorou o seu processo de comunicação, por exemplo, dentro da empresa, formar aliança. Muita gente fala que não existe esse negócio de política
política, pô, não gosto de falar de política, não é política que acontece no nosso país, mas existem as políticas corporativas. Sim. Né? As políticas corporativas é um jogo de poder muito parecido com o que a gente vive no país hoje, mas dentro da empresa. Por quê? Porque cada área tem ali a sua meta a cumprir. Então, o marketing quer vender mais. Para isso, ele quer reduzir o preço. O financeiro diz que não pode reduzir o preço, porque senão cai a receita. E aí fica aquela sensação de política e de negociação de lado a lado, que toda empresa, você vai viver isso enquanto profissional. Se você quiser ser, obviamente, colaborador de uma empresa, você vai viver o jogo político em qualquer empresa que você for estar. Não vai fugir da política corporativa, infelizmente. Você pode ficar alheio a ela e você nunca vai crescer porque você não entende, talvez, os mecanismos que levam as pessoas a tomarem decisões, como é esse caso. O marketing pensa em vender e, por isso, a solução mágica dele é diminuir o preço, porque a meta dele está vinculada a vender mais. E o do financeiro fala, não, você não pode baixar o preço. Inventa uma outra maneira de você vender mais, mas eu não posso baixar o preço porque senão eu não pago as contas. Então, assim, é todo mundo jogando o tempo todo dentro da empresa. E você, às vezes, entra e o seu trabalho, ele serve para alguma coisa dentro desse contexto. Sim. Você gera algum resultado ou o seu trabalho ajuda a reduzir custo. Empresa só tem uma língua que se fala, do bottom line lá do DRE, que falando em administração é assim, o resultado. Empresa não quer saber o quanto você se esforçou, não quer saber o quanto que você se dedicou, quer saber o quanto que isso gerou em dinheiro para ela, ou reduzindo o custo ou aumentando, por exemplo, a receita. Então, eu vejo muito profissional técnico muito bom, tá? Mas sem esse tino de entender que a linguagem que você tem que falar na empresa é diferente. Não adianta você querer falar com o seu chefe, né? Falar com o seu chefe, cara, eu trabalhei 10 horas por dia a semana inteira. Cara, muitas vezes, dependendo, obviamente, do chefe, imaginando um chefe que não tenha preocupação com a sua equipe, vai falar, ok, deu quanto isso aí? É a pergunta que qualquer chefe vai te fazer. Tá, beleza, você trabalhou 10 horas, putz, você está cansado, né? Deu quanto isso aí? Ah, tanto. Bateu a meta? Não. Cara, você vai ter que trabalhar até 10 horas da noite no final de semana. Ele está pouco se importando se você trabalhou 10 horas. Esse é o mundo corporativo, né? Infelizmente. Agora, os líderes, eles conseguem reverter essa sensação de cansaço porque as pessoas se apropriam da meta. Entendem que é importante para a empresa como um todo, em algum momento ela tem que ser compensada por esse esforço de 10 horas por dia, que é o tal do propósito que a gente fala, né? Que é uma coisa que ficou meio banalizada, o nome, a palavra propósito, mas é isso, assim, o chefe ruim te pergunta se você bateu a meta, o líder bom te coloca para jogar o jogo da empresa, te coloca para saber assim, ó, pessoal, a gente vai chegar nesse patamar, a empresa vai crescer, a gente vai dar mais oportunidade. E, obviamente, se isso acontecer, a empresa precisa depois voltar e realmente cumprir com a palavra, que é um pouco do que a gente falou no começo lá de promessas não cumpridas de líderes, né? Sim, sim. A Gica falou que ficou numa empresa há 10 anos por gratidão. E a Laís também está falando aqui. E quando um líder se apropria da sua sugestão de melhoria e fica com toda a glória. Triste. Esse é um canalha. Esse é um canalha. Não tem muito o que falar. Eu falo muito desse tipo de chefe ruim também, porque, de novo, só que esse cara, ele é muito burro, porque, olha só, esse tipo de chefe, né? Ele se apropria de uma ideia, ele ganha... talvez os holofotes na empresa ou não sei o quê, mas ele não se sustenta, porque, primeiro, se ele ir para um cargo maior, talvez ele não tenha capacidade de fazer esse mesmo movimento com pessoas mais seniors, em que ele não vai conseguir ter esse tipo de dinâmica ruim. E segundo, que ele está sendo burro, porque se ele não forma um sucessor, se ele não coloca uma pessoa boa para
ser vista pela empresa como um possível sucessor dele, ele não cresce. Então, assim, se ele não cresce, ele vai continuar sentado naquela mesma cadeira. Então, não adianta pegar o trabalho bom dos outros e falar que é seu. Se você não está mostrando que aquela pessoa é tão boa que pode ocupar o seu lugar e você é um gestor tão bom que você pode ocupar o lugar do seu chefe. Uma coisa que eu me incomodava muito era isso, em relação a... Opa, você caiu aí? Eu virei a câmera. Sem querer. Eu toquei sem querer. Então, assim, eu me incomodava porque o sentimento que você tem que passar, claro, você tem que ter liberdade para falar isso. Eu tinha liberdade, por exemplo, com o meu chefe. Eu falei assim, chefe, eu estou trabalhando para sentar no seu lugar. Só que para isso eu preciso te ajudar a você subir para um lugar mais acima. Sim. É isso. Se você quer ascensão de carreira dentro de uma mesma empresa, sabendo que a ascensão de carreira dentro da mesma empresa ela é ascendente, geralmente na mesma linha que você está até chegar à presidência, né? Você tem que pegar o lugar do seu chefe. Isso é natural. E de novo, as pessoas, opa, mas como assim? Eu preciso pensar no cargo do meu chefe? Não, não é assim. Ele é um chefe super bom, e etc. Cara, o chefe bom tem que crescer. E você tem que ocupar o lugar dele. A empresa não vai criar um cargo de chefia para você assumir e deixar seu chefe do seu lado. Não existe isso. A empresa trabalha com um processo de pirâmide. Então, para você crescer, ele tem que crescer também. Ou ele vai para outra área. É matemático o negócio. E as pessoas se sentem um pouco, quando eu falo isso mais abertamente, etc., as pessoas parecem se espantar, mas é como se fosse agressivo, mas não é agressivo. É que a pessoa, o colaborador que quer crescer, ele precisa ajudar o chefe dele a crescer. Senão ele não cresce. Com certeza. Aqui, o meu jeito meu jeitorita de ser, ela tá falando aqui uma coisa que eu já vivi. Andréia, fui mandada embora por ser muito feliz, porque tudo que a minha supervisora não aguentava mais ver meu sorriso no meu rosto. Ela chegou a me perguntar se eu não tinha problemas. Cara, tem gente que não gosta da felicidade alheia, de graça, de graça. É isso, assim, tem gente com todos os perfis nas empresas. Às vezes cresce porque tem um bom marketing pessoal e aí dá a sensação de que esse marketing pessoal é vazio porque não teve entrega, só foi marketing pessoal. E aí acaba ocupando, essas pessoas acabam ocupando posições em que ela não consegue lidar com outras pessoas e acabam fazendo esse tipo de coisa, assim, né? Leva para o lado pessoal e por aí vai. O Jorge falou aqui, ó, que eu acho que ele está falando sobre esse sentimento, essa abertura que você tem que ter para falar dos chefes, né? Ele falou, eu fui falar isso e a demissão chegou. Por quê? Porque o ambiente não era propício para você falar. Então, você vivia com um chefe autoritário, em que você não tinha abertura, obviamente, de falar assim, ó, eu quero fazer você crescer para eu ocupar o seu lugar. Sim. E esse cara, ele precisa compreender isso, de que você não é uma ameaça. Você está ajudando ele a crescer, né? Mas muito o chefe ruim é sempre assim. O chefe ruim, ele acha que a equipe não pode ser melhor do que ele. Porque vira uma ameaça para a posição dele. E aí faz o quê? Pega as ideias boas, fala que foi dele, não deixa a equipe participar de reuniões com mais gente, porque começa a sobressair as pessoas. Chefe ruim é assim, faz esse tipo de coisa. Tira você das reuniões. Não participa não, é só pra gente. Mas você tinha que participar da reunião e te exclui da reunião. Já aconteceu comigo assim, eu era tão assim, eu brilhava na empresa, né? Eu falava com todo mundo na empresa e surgiu eu tenho lombalgia, tenho dor na lombar. E eu falei, um dia que eu faltei, por causa da minha lombar, que estava doendo, não aguentava nem sentar. Aí, 2 dias depois, ou um dia depois, me demitiram.
Ah, Andréia, porque você pode ter muita dor na lombar. Ah, eu tô demitindo porque a gente precisa muito de uma pessoa aqui que fique Full aqui. time, que fique, que Deram se desculpa, sacrifique, fique 24 horas escravizado aqui. Então, deram é empresa que desculpa. tem uma visão. Então, assim, para mim é canalice esse negócio. É canalice. Primeiro, é um jeito ruim de se livrar da pessoa porque não gosta dela, porque se incomoda com a presença dela, né? Esse é um fato também que acontece bastante. Mas esse ponto que você colocou é assim, a empresa ou o líder precisa entender que o resultado não necessariamente tem a ver com o tempo que você fica trabalhando. Sim. Então, assim, se você está com um problema de saúde hoje, cara, então aí ninguém vai sobreviver em empresa nenhuma, porque assim, acabou para mim aquela questão que as pessoas falam assim, o chefe ruim talvez continue fazendo isso. Quando você entra na porta da empresa, você é um crachá e você esquece que você tem uma vida pessoal lá fora. Então aqui você não pode ter sentimentos, eu não posso receber a ligação do filho se teve algum problema. Cara, nenhuma empresa vai sobreviver nesse modelo, porque a gente não é máquina. Então faz uma indústria totalmente automatizada e se livra das pessoas, porque você não sabe lidar com pessoas. E tem um monte de líder assim, né? Sim, Que faz esse tipo de coisa. Cobra horário, não cobra resultado. Esse é o jeito antigo de fazer gestão, né? Olha muito, bateu o cartão, será que bateu no horário certo? Sim. E aí começa como se fosse uma teoria da conspiração. Será que ele bateu ali 20 minutos mais tarde? Será que ele não estava vendo coisa pessoal, navegando na internet? Cara, aí é essa microgestão que não faz sentido nenhum, ninguém ganha com isso. Você tem que olhar resultado e cobrar resultado. Não, eu dava resultado até os meus gestores internos, né? Eu trabalhava numa empresa de TI e a empresa, os gestores gostavam muito de mim. E eu fazia o recrutamento de seleção, fazia tudo direitinho. E eles, depois que eu saí, todo mundo não entendeu nada. André, por que você foi demitida? Porque você vai vir mais, não sei o quê. Eu falei assim, não, não deu certo, não sei o quê. Aí deixa eles se virarem lá para darem desculpa porque eles me demitiram. Mas eu não fiz nada de errado, nada, só por causa de uma dorzinha. Foi, a gota d'água para me demitir, sabe? Então, assim, você não pode brilhar, as pessoas acham que você é simpática, você agrada todo mundo, você tem resultados, as pessoas vão falar assim, vão ficar incomodadas com isso. Ainda mais minha gerente, eu era na lista, minha gerente ela já me olhava com um rabo de olho assim. Eu falei assim, não vai dar certo isso aqui não. Mas assim, eu esqueci dela e fui fazer meu trabalho. Mas aconteceu isso, infelizmente. Mas acontece, esses canalhas, né? Esses gestores canalhas, eles pensam que a gente vai roubar o lugar. Eu não quis roubar o lugar nenhum de ninguém, eu tô fazendo meu trabalho só. Eu sou simpática. Você me conheceu pessoalmente. Eu sou muito simpática, falo muito. Então as pessoas se incomodam com isso, sabe? Se incomodam com isso. Dá a sensação de que você está tirando a luz do outro. Na verdade, os dois poderiam estar brilhando juntos. Esse é o barato de você fazer uma equipe. Cara, todo mundo tem que sobressair. Eu gosto muito, assim, né? Eu liderei uma equipe muito grande, então a gente está falando aí de, sei lá, quase 3.000 pessoas que a minha diretoria tinha. E quando a gente recebia algum prêmio, eu não ia receber o prêmio. Alguém da equipe tem que receber o prêmio. Não é eu só estou aqui porque eu sou o cara que concentra as pessoas para ajudar a trabalhar e tirar problemas para elas produzirem mais. Então, principalmente quando a gente fala assim de tá no holofote, cara, eu não gosto, tanto que eu não gosto nem de fazer live, assim, eu sou muito quando você olha no LinkedIn, eu só tenho texto, né? Eu não tenho nenhuma foto, eu não tenho nada. No Instagram eu comecei agora recente, porque a equipe que precisa ter esse sentimento de vitória, eles que produziram o negócio, você tem que se colocar, enquanto líder, você fez o seu papel de deixar a equipe brilhar.
né? Então, quando tinha prêmios, assim, que eram dados por um trabalho bem feito, cara, eles que têm que receber, ou o representante deles, não eu, jamais. E a gente vê o contrário, assim, as pessoas se incomodam, não, tá tendo mais visibilidade do que eu mesmo. É umas coisas que eu não entendo. Isso não é formar equipe, né? Uhum. Não, e eles não pensam que é o seguinte, você crescendo, ele vai crescer também, ele vai subir de carro e ele vai pegar teu cargo. Então ele não pensa nisso. Ele pensa naquele negócio de rixa, de picuinha, dessas coisas pequenas, em vez de pensar no todo, na equipe, na É, harmonia da equipe, não pensa. Pensa nele próprio. Nele próprio. é. E aí, se a empresa se a empresa for conivente, esse cara cresce. E aí a motivação cai ainda mais, porque o sentimento é de injustiça, né? Porra, mas aquele cara, ele faz tanta coisa ruim com a gente, que é o time, e mesmo assim ele consegue crescer por situações como essa, porque ele começa a se blindar e deixar a equipe de escanteio. E mesmo assim, se a empresa, de novo, for uma empresa conivente, vai pegar esse cara e vai erguer ele aos céus ainda dentro da empresa. E a equipe vai ficar mais desmotivada ainda. Aí quando acontece, sempre quando tem um chefe ruim que cresce, metade da equipe vai embora. Porque não aguenta mais, porque é a gota d'água em situações como essa, né? É verdade. A Eliane Dutra está falando aqui. Na verdade, o mundo corporativo é sorte demais. Porque, eita, mundo sujo, puxa saco, mau caráter, sacana. A gente agora aprendeu a palavra sacana também. Então, assim, tem muitos, né? A gente pode Mas escrever tem até um muita livro. empresa boa, tá? Tem muita Sim, empresa boa. Acho sim, que é sim. questão tanto de você entender o ambiente, a cultura. O difícil é o seguinte, que você só conhece uma cultura de verdade quando você está lá dentro. Então, as pessoas que buscam recolocação ou que alçam querendo achar uma empresa bacana para se trabalhar, só vai saber de verdade se é bacana na convivência do dia a dia, infelizmente, né? Sim. Porque não dá para você explicar como é o sentimento, a vivência de valores. Você tem que viver. E aí é difícil, né? Cada um tem uma visão diferente do que é bom para si, dos valores que são parelhos entre a empresa e você, que faz você ficar mais motivado, porque a empresa faz igual você, assim, o sentimento é igual, né? É verdade. Ó, só tem elogios para essa live. Que Ó, a legal. Flavita tá falando assim, gente, que live boa, muito esclarecedora. Que papo bom, estou adorando, em um horário que a internet não trava. Verdade, se a gente fosse fazer 8 horas da noite, ia travar Não, tudo. não, eu tô pensando Ninguém seriamente faz. se eu vou mudar de horário, porque já vai me pedindo para fazer à noite, mas à noite tem muita gente fazendo online, então às vezes trava e a gente fica 5 minutos aqui, depois cai a conexão da gente no Instagram. Então é ruim ainda isso. Mas eu vou deixar Né? gravado. Quem não conseguir assistir, quem não conseguiu assistir agora, eu vou deixar no IGTV. E vou colocar no meu YouTube também. Meu YouTube tá saindo aí no forno, vou divulgar. Bacana. Olha, vamos tirar uma foto? Vamos publicar essa live boa? Deixa eu tirar os comentários aqui pra gente tirar foto. Vamos tirar foto. Vamos lá, 1, 2, 3 e já! Printaram? Pra gente publicar no LinkedIn, no Instagram, mostrar Ótimo, todo mundo essa maravilha. live bacana. Me manda depois o link quando você publicar no IGTV. Ah, eu vou ver no seu Instagram. Aí eu pego o link lá e a gente também divulga. Pode A gente baixar. sabe que tem muita gente trabalhando, né? Então, Sim, sim, sim. Por isso que eu salvo. Gente, muito obrigada. Ô, Eberson, muito obrigada pela sua disponibilidade aí. Agradeço de coração o seu aceite do meu convite. Uma boa semana para você. eu que agradeço o convite e estou à disposição. Vamos bater papo aí. Foi muito bacana ver os comentários e ver que realmente as pessoas passam por isso e querem entender um pouco como trabalhar isso, né? Como se livrar de situações que são tão difíceis, né, no ambiente de trabalho, que já é tão difícil, né? Ainda ter que lidar com o chefe, etc. Então, eu fico à disposição. Obrigadão pelo convite. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Sexta-feira tem mais live às 3 horas. Ó, um beijo para todo mundo. Boa semana para todos. Tchau, tchau. Tchau, até mais.